Fala galera, podcast do Flamengo no Futebolzinho. Nossa quarta edição tem um convidado especialíssimo. Tem 39 anos, é blogueiro e jornalista. É Mocidade Independente de Padre Miguel, São Paulino. Foi o primeiro cara a transformar uma coluna em blog. Dono de um dos maiores sites de automobilismo do Brasil por 10 anos. Teve um programa junto com o Marcelo Adnet na Beat 98 por 3 anos. É o paulista mais carioca que eu conheço. Tem um site com o nome dele que é sensacional. Pra mim, o melhor cara que escreve no Brasil hoje, que consegue aproximar o torcedor de todos os esportes pro que ele tá dizendo. Acho que a língua dele é bem de torcedor mesmo, então assim... Posso dar um palpite quem é? Pode. Mauro César. Não! Errei. Longe, hein? Errou longe. Então, pô, cara, pela voz já dá pra ver, né? Então, senhoras e senhores, com vocês, pra mim uma honra absurda. Trago aí pro episódio número 4 do nosso podcast Futebolzinho, meu irmão, meu amigo, meu ídolo, Rica Perrone. E cara, vamos iniciar falando de Flamengo, né, cara? Vamos... Ah, não, eu queria falar do Vasco hoje. Não, por favor, não faça isso. Só lembrando que ele fala de todos os clubes, tá? Ele é São Paulino, mas ele é Flamengo também, pra quem não sabe, não, mentira. De mulher, mas ele... Exato. São Paulino precisa avisar, né? Exatamente. Então eu queria que, antes de começar o papo em si, você fez um texto que eu acho primoroso em relação ao técnico atual do Flamengo, e eu concordo, na verdade, com ele 100%. Uma merda, né? Não. Queria que você falasse do Carpegiani, cara. Primeiro, a repercussão do teu texto. Se você quiser falar da questão lá do assessor dele, também fica à vontade. Cara, essa é a parte mais engraçada, na verdade, né, Tosa? Não é nem a questão da repercussão. Porque a repercussão foi, evidentemente, a maioria dos flamenguistas, né, concordando com o fato de que... Eu acho muito pouco contestável que o Carpegiani tá há 30 anos sem fazer um grande trabalho, né? É muito difícil contestar isso, né, cara? E assim, quem fala isso é um cara que gosta do Carpegiani, porque eu gosto dele. Como pessoa, como ídolo, é um cara que eu gosto. Mas, cara, se você chegar e vou discutir na rua, o cara chegar pra você e falar assim, o Felipão não serve por causa do 7-1, Luxemburgo não serve porque, sei lá, 10 anos não acerta nada, fulano não serve, o Cuca não serve porque não foi bem no Flamengo, fulano não serve, sobra quem? O Guardiola e quem mais? Se você tem esse nível de exigência pra escolher quem serve ou não serve, o Carpegiani não pode passar mais nem nada, entendeu? Pô, o cara não faz um trabalho bom, entre aspas, há 35 anos, seria mais ou menos isso. Aliás, o único trabalho bom que ele fez foi o Flamengo, na carreira dele inteira. Assim, tem seleção do Paraguai, mas é contestado, sim. Né? Você pode pensar assim, ok, vai. É uma mega retranca ali de 4 jogos, mas ok, foi um bom trabalho. Pode ser, mas em clubes, eu me lembro, assim, aqui é... Mas aquela seleção faz 20 anos, né? Pois é, pra você ver. Mas assim, a minha cabeça, de clube, ele tinha antes do Bahia ano passado, mas ele tinha com o Curitiba ano retrasado, né? Tirou o Curitiba do rebaixamento, ou seja, um cara que fez um trabalho de apagar incêndio. E antes disso foi campeão em 2009, se eu não me engano, do Baianão lá com Vitória. Não sei se estou errado. Acho que foi isso. Mas assim, se você pensar... cara, com todo o respeito que eu tenho a ele, cara, pra mim é isso que você falou, tinha que ser a 18ª opção, entendeu? Então você tirou muita gente da frente. É um cara que não tem muito, né, que se você pegar, por exemplo, os times que ele passou, ele ficou um tempo no São Paulo grande e não fez absolutamente nada. Foi muito mal no São Paulo, inclusive. Ele foi mal no Flamengo em 2005. Ele é um cara que dirigiu a Ponte Preta por 10 jogos, o Bahia por 12 jogos, o Cruzeiro por 10 jogos. Ele é um cara de passagens rápidas, o Palmeiras por 12 jogos, o Corinthians por 20 jogos. Ele não é incêndio, né? Exatamente. Ele ficou onde? Ele ficou no Flamengo, muito tempo, evidentemente, né? Ele ficou um longo período, vamos chamar o quê de longo período? Mais de uma temporada? No São Paulo ele ficou um tempo. Ele ficou mais de 100 jogos. É um período, vai. É longo, acho que longo são 3 temporadas aí, vai. Temporada Se bem que pro Brasil hoje, né, cara, dá 3 meses. Mais de uma temporada já é um período considerável, pois né? Ele ficou no São Paulo, mais de 100 jogos, e no Curitiba, que não é um time dos mais, né? Não ganhou nada no São Paulo, não ganhou nada no Curitiba. E na carreira dele de títulos, ele tem lá um Campeonato Baiano pelo Vitória. Aí ele ganhou lá, tirando os títulos do Flamengo. Aquele momento que aquilo não conta, né? Aquilo lá dizem que ele só... Eu não vou querer também menosprezar o cara, pelo amor de Deus, mas... o time era o time do Coutinho, né? Quer dizer, ele meio que, meu irmão, senta aí na cadeira, né? Já tá meio que se aposentando, aquela coisa tem essa história aí. Falar e não pode gravar. Eu não lembro, assim, eu participei, mas não lembro, assim, eu era muito novo. Assim, eu lembro de futebol a partir de 83, que nem ele tava mais, então...
É difícil falar, né? A gente lê coisas e ouve pessoas, né? Tem gente que fala bem, tem gente que fala isso aí, então é difícil, né? O importante é... Bom, eu sei que o assessor do cara, um cara lá do Sul, nunca ouvi falar, um tal de... Acho que é Christopher o nome dele. Me ligou e começou uma conversa educada até, né? Eu queria entender o que o Carpegiani ficou muito chateado com o que você escreveu. Eu falei, pô, rapaz, eu até imaginei que ele ficaria. Eu falei, mas é a minha opinião, meu trabalho é esse, né, cara? Eu não fiz nenhuma crítica forte à pessoa, nem nada disso. Eu critiquei apenas o trabalho dele. Eu tenho o maior respeito pelo Carpegiani. Eles abriu o texto, fiz questão de abrir o texto, dizendo que eu não queria escrever aquilo que eu gosto dele. Sim. Mas, cara, eu não posso mudar o que eu acho sobre futebol, sendo que esse é o meu trabalho, né, cara? Ele falou assim, mas eu queria entender as suas críticas ao Carpegiani. Eu falei, porra... Lê de novo o texto, você vai entender, talvez. Eu falei, eu te explico. E comecei a explicar pra ele essas mesmas coisas que nós falamos agora. Que ele tá sem título, que o projeto inicial do Flamengo não era ele ser o técnico, ou seja, nem o próprio Flamengo o queria como treinador. Era ele ser, né, entre o Rodrigo e o treinador. E argumentei e tal, não sei o quê. E aí, nisso, o cara começou a rir do outro lado. Ele debochava do que eu dizia. Ele não tava. Sério? Ele não era aquele assessor que ligava pra conversar e falava, não é o assessor ruim, o assessor burro. Nossa, né? Ele te causa mais raiva do cara do que se você tiver. Meu Deus. Piora a situação. Aí ele começou a usar argumentos absurdos, tipo assim, você acompanhou o trabalho dele no Bahia? Eu falei, sim, foram 12 jogos. Caralho. Um ótimo trabalho. Não, ele foi, acho que foi um bom trabalho. O Bahia jogou bem até, mas, cara, 12 jogos não dá pra você dizer nada, cara. E não credencia o cara tá no time muito de Bola menos que não, claro que não. Flamengo junto com o Palmeiras são o Cruzeiro, os 3 times de bola investimento do Brasil. Hoje Aí ele começou a falar, tal, não sei o quê. Aí eu falei, então quem que é bom pra você? O Jair é bom? Eu falei, o Jair é novo. Me parece bom. Ele falou assim, você conhece o Carpegiani pra saber se ele é atualizado? Eu falei, não, cara, mas os resultados, a maneira que, né? A gente vê que não é uma coisa nova. Então por que o Jair saiu do Botafogo? Eu falei, porque ele recebeu uma proposta, cara. Santos, ele não foi mandado embora. Aí ele, isso é o que vocês sabem. Eu falei, não, isso é um fato. Que doideira, que loucura, hein? Aí ele virou pra mim e falou assim, quem é que joga bem? Eu falei, o Grêmio joga bem. O Grêmio é campeão da América. Aí ele falou assim, e você sabe a posição do Grêmio no Campeonato Gaúcho? Eu falei assim, eu sei, é meu trabalho, eu sei, o Grêmio tá em penúltimo, ele não jogou nem 2 jogos com o time titular no campeonato, porque jogou o Mundial até o dia 20, então, porra. Precisa estar 30 dias de férias, diz a CLT. Aí, cara, chegou uma hora que eu já me irritei, porque eu falei, meu irmão, vai pra puta, eu falei pro cara, você não é só assessor de merda, pô, você tá ligando... Mandou essa? Falei, pô, você é um bosta do assessor, o assessor tem um cara que liga pra fazer o meio de campo, não pra... ainda tem uma pior, no meio do negócio ele falou assim, há quanto tempo você não conversa com o Carpegiani? Eu falei, putz, cara, faz tempo, eu adoraria, inclusive, conversar com ele. Ele falou assim, você tem que entrevistar ele. Eu falei, nossa, com que prazer que eu vou entrevistar. Marca a entrevista, eu vou adorar entrevistar o Carpegiani. Ele falou assim, você quer entrevistar ele? Eu falei, claro, porra, um puta personagem técnico do Flamengo, campeão do mundo, claro que eu quero entrevistar o Carpegiani. Então agora ele é bom. Caraca, que beleza, hein? Mas, pra deixar claro, até fiz questão de registrar isso no Twitter no dia, por quê? Claro. Porque se eu não registrar, a pessoa pode falar assim, pô, você tá falando isso pra bater no cara. Se eu não dissesse que isso aconteceu, e o Carpegiani perdesse 2, 3 jogos e fosse demitido, esse filho da puta ia aparecer em algum lugar falando, porque o Rica começou a perseguir o cara depois que... Então eu falei, não, eu vou deixar... Quando tá ganhando... Ele me ligou depois de eu ter criticado o cara, verdade. Que é pra ninguém falar que eu tô criticando por causa do cara. Verdade. Né? É a minha opinião sobre o Carpegiani. E repito, gosto do Carpegiani pra caralho como pessoa. O cara é maneiríssimo. Educadíssimo, inteligentíssimo. Porra, caralho, puta ídolo do futebol brasileiro. Então, mas, cara, se me desse 20 nomes, ele estaria entre os últimos 5. Perfeito. Pra diretoria do Flamengo, aí, minha opinião, eu achei que é cômodo isso, entendeu? Porque você bota um cara lá que se ele não der certo, você não vai mandar embora, porque ele próprio, na entrevista ele fala isso, não sei se você lembra, na entrevista coletiva, ele diz, não, eu sou o técnico, mas não sou o técnico, estou o técnico, alguma coisa assim. E aí eu acho que deixa a diretoria do Flamengo muito cômoda nesse sentido, porque fala assim, olha, se der errado, a gente pode empurrar ele pra cima, ele fica lá sendo o que ele devia fazer, a gente corre atrás do outro técnico aqui. Então assim, não fica aquela pressão, sabe, pô, esse cara é o técnico, e ele depois, não, eu sou o técnico, ficou falando várias vezes, sabe? Eu acho que ele sabe que ele não é. Não, é claro que sabe, ele falou na entrevista isso. Vou além, vou até ser mais... Não é uma informação, tá? É uma opinião. Sim. Deixar claro porque as pessoas não digam amanhã que nunca... Claro. Eu acho que o Flamengo espera pelo Renato ainda. Eu espero pelo Renato. Eu acho que o Flamengo tá fazendo isso. Tipo, eu não vou botar um cara no lugar
Porque eles acham que... Cara, o Renato não é um cara pra morar em Porto Alegre. O Renato pega avião, vem pro Rio de Janeiro passar o domingo. O Renato, ele é Deus lá, ele é o Zico de lá. Exatamente. Cara? Ele é o Pelé dos caras. Então, eu acho que ele só sairia lá numa situação de, cara, eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui, já, pô, ganhei Libertadores. Não, então, eu sei que ele ama o Rio de Janeiro, cara. Praia, futevôlei pra ele, sol, cara, Rio de Janeiro. Eu vou te dizer a percepção que eu tenho, assim, não vou dizer quem que eu conheço mais ou menos, porque aí fica claro quem que me passou isso, mas o cenário sempre foi muito claro do tipo, Renato campeão da América, campeão ou não do mundo, muito difícil com o Real Madrid, vem pro Flamengo com o Carpegiani, isso está desde novembro do ano passado, isso está claro dentro do Flamengo. Me pareceu isso, não sei se você estava se desenhando isso, né? Exatamente. Só que quando o Flamengo fez a proposta pro Renato, ou a sondagem com o Renato ainda negociava com o Grêmio. O que o Renato fez? O Renato pediu uma bala pro Grêmio, do tipo... Eles não vão aceitar. Exatamente, ele queria sair por cima. Tipo, eu vou sair campeão, não tem um acordo financeiro, fica bom pra todo mundo, e eu vou lá voltar pro Rio de Janeiro, ficar perto da minha filha, trabalhar no Flamengo. Que é o que ele quer. Ele pediu lá, sei lá, 850 pau. Pago. Vou ter que dar. Pago, aí, porra, calma aí. Essa situação, Tosa, eu não sei te dizer se é do... E as pessoas adoram dizer isso pra mim em rede social quando eu falo alguma coisa relacionada ao Rodrigo. Até parece que é teu amigo. É meu amigo, sim. Pois a gente vai falar dele daqui a pouco. Não tenho nenhum problema dele ser meu amigo, tá? Zero. Não, problema zero, claro. Eu tenho muito orgulho dos amigos que eu tenho, não tenho vergonha deles, não. Verdade. Mas assim, eu não sei se foi o Rodrigo ou se foi o Bandeira, mas o processo do Rueda fudeu muito o ano do Flamengo. Não, total. Na verdade, é todo planejamento, né, na verdade. Alguém tinha que chegar e falar, queridão, vem cá. E aí? Mas não, e aí o cacete, eu pago a multa, mas sai daqui, porra, mas você não vai ficar enchendo meu saco. Pois eu acho que a questão foi essa, assim, ficou entre o calma aí, vamos ver, e entre o, pô, cara, vou sair mesmo, sabe? Tipo, o cara deu o vou sair mesmo aqui quando chegou, sabe? Ele tava, quando chegou aqui, até quando chega aqui, ele não tinha decidido ainda que ia sair. Tinha falado que já tinha interesse, que tinha uma boa proposta, mas que não tinha decidido. Sabe? Então o cara realmente fudeu a gente de certa forma, e é um dos motivos que me deixou com uma decepção muito grande dele, que eu tinha uma esperança muito grande no Rueda, assim, sabe? Mas eu entendo, eu também iria. Não, assim, o ir ou não ir, eu não discuto. Eu só não faria putaria. Não, então, exatamente, o ir ou não ir, eu não discuto. Eu acho que no contrato diz isso, pagou a multa, eu vou e acabou. Vocês vão receber o dinheiro, eu tô fora, tô cumprindo o contrato. Seleção, né? Não importa, mas assim, tô cumprindo o contrato. Podia ir pro Boca, que seja. Tô cumprindo o contrato. Eu paguei a multa, tá certo, tinha um abraço. Agora, a forma como ele lidou, ele levou a situação, pra mim, me incomodou muito, cara. Sabe, meio que pra mim desrespeitou o clube, desrespeitou os torcedores, porque ele falava outra coisa. Entendeu? Ele negava que tava vivendo essa situação e era nítido, né? Não, e tava todo mundo falando, aí você ficava numa situação dele ir na rádio e falar assim, não, na rádio lá da Colômbia, não, eu sou técnico do Flamengo, do Velasco aqui no Brasil, falando, não, eu sou funcionário do Flamengo, entendeu? Então é feio, acho que foi feio. Aí vou te dar uma outra opinião também baseada no que a gente assiste na imprensa brasileira. Como o jornalismo brasileiro, apaixonado por gringo, acha que tudo que tem nome gringo é do caralho, né? Já disse uma vez, acho que deve ser o único lugar do mundo que o termo ter fora ou importado é um elogio, que pode ser de fora do Paraguai, pode ser da Venezuela, pode ser de países piores do que o nosso. E colocaram esse cara no Flamengo numa condição que eu até gosto, acho que é um técnico, uma aposta que valia a pena e tal, mas num patamar que a imprensa ficou tímida de bater no cara, porque em algum momento tinha que chegar e falar, ô viado, vem cá. Pois na verdade, o cara com um baita time, fez um baita time mesmo, Atlético Nacional de 2016, era um baita time, eu vi vários jogos, era um bom time, e ganhando tudo, ganhou Libertadores, ganhou Sul-Americana, pois exatamente, então assim, agora, o cara chegou aqui daquele jeito que chegou, trancos e barrancos, tendo que conhecer tudo, vamos lá, e aí, meu irmão, chegou uma oportunidade e falou, o quê? Tchau. Que não deve ser fácil também, né, Rick? Você imagina um cara... enfim, assim, eu acho que assim, eu iria, talvez eu fosse também, entendeu? Nessa mesma situação, mas eu acho que eu ia lidar o trâmite de uma outra forma. E isso que me incomodou mais nele como profissional. Não que ele não tenha sido, mas me pareceu um cara que faltou de respeito com o clube que o abraçou aqui no Brasil, cara. Concordo inteiro. Então, assim, vou além, faltou a ele e faltou ao Flamengo chamar numa salinha e falar, vem cá, meu irmão, como é que é? Aí tem aquela situação, pô, você liga pro cara, o cara tá lá na Colômbia de férias, tu liga pro cara, aí negão, tem alguma coisa? Não tem nada. Aí tu vai falar o quê? Não vou acreditar ou não vou acreditar? Aí a empresa fizeram assim, a empresa, não, tem sim, e aí negão, tem ou não tem? Não tem. Eu falei, então tá bom, então pô, vou acreditar em você, beleza? Aí o cara chega aqui e falou, realmente tinha,
e tal, entendeu? Então, mas aí eu vou te falar uma coisa que eu particularmente gosto, que é o seguinte: eu acho que as pessoas e os clubes, e de maneira geral, qualquer marca ou entidade, tem que se dar o respeito. Total. E como é que se dá o respeito? Você diz pro cara, você liga pro cara 5 vezes, fala, tem alguma coisa? Não tem. Você sabe que tem, tá todo mundo vendo que tem. Tá todo mundo vendo ele se encontrar com o presidente da federação lá. Pois é. Né? Então tá todo mundo assistindo que tem, ou seja, você já sabe que ele tá mentindo. Marido traído, né? Marido traído. Você já tá vendo a tua mulher fazer merda ali. Pois é. Aí, no dia que você pega, ou você termina essa relação, ou você conta pra todo mundo que ela é uma piranha, ou então você é um touro, você é um otário. Porque fazer uma nota oficial falando, olha, queremos agradecer ao nosso amigo Rui, porra, aí tu é manso, irmão. Pois é. Porque o Flamengo tinha que ter o quê? Uma reação puta. Fala, pô, o cara enganou a gente, mentiu pra gente, é um puta num profissional de merda, e nós não queremos mais que venha aqui. Agora, sai tudo com, sabe, com flores e com... Aí fica uma coisa boba, e o Flamengo sai como um marido traído. Eu vou te falar, cara, que assim, disso tudo... E dos gringos que passaram pelo Flamengo nos últimos 3 anos aí, a gente pode pensar, talvez só o Guerreiro e o Cueja que tenham salvado aí dessa história. Talvez eu tenha esquecido alguém, mas acho que são os dois. Todo mundo foi muito mal, né, cara? Você pega o Donati aí, ficou no departamento médio tempo todo, manco ele, não fez nada, jogou 1, 2, 3 joguinhos mais ou menos e tinha uma marra danada, e foi outro cara que me decepcionou pra caramba. Foi até bom que tenha ido pro Cruzeiro, e lá no Cruzeiro também tava catando cavaco também, porque não é fácil, entendeu? E cara, assim, eu queria trazer um técnico gringo, tinha um medo, falava várias vezes, cara, eu tenho medo, vai trazer um gringo, porra, é complicado, não é fácil, você precisa dar tempo, o cara precisa se adaptar. Nenhum dá certo, né, Klaus? Não dá em lugar nenhum aqui, muito ruim, né, não dá em lugar nenhum. O próprio Aguirre, que tá indo pro São Paulo, não deu certo em time nenhum que esteve aqui, né? Sim. Talvez só no Inter, que ainda porque é bem perto de lá, né? E o Inter de 2015 era um bom time, né, cara? Sim. Chegou, não chegou na cagada. Chegou porque, porra. Sim, mas digo em relação você vê, o Sul é muito perto dali, né? Da Argentina, do Uruguai. Sim, então, assim, é meio que aquilo ali. Agora, você sobe um pouquinho, vem aqui pro Rio, vai pra São Paulo, a parada é diferente, né, meu? Tu achou que o Flamengo tá com o elenco equilibrado pra esse ano, cara? Ou tá mais ou menos? Ou contratou muito pouco, né? O Flamengo contratou 2 jogadores. Mandou muita gente embora, entre aspas, alguns emprestados, alguns emprestados com final de contrato. O que tu achou aí, aproveitando já falar do trabalho do Rodrigo junto essas 3 aí, vamos lá. Falar pouquinho do elenco para o trabalho do Rodrigo. O pessoal bate muito no Rodrigo, né? Principalmente rede social, o rubro-negro não curte muito. O na rede social bate em todo mundo, né? Não, se não sai os 2 gols, ontem o Bandeira não serve. É verdade. Pois é. Pois é. Não, já estavam batendo no Diego, já estavam batendo. E ontem fez um partidaço. Mas a gente vai falar disso também. Vamos lá. Vamos falar do elenco primeiro, e aí eu acho que se você quiser misturar um pouco com o Rodrigo também nessa história, porque ele tem. Ele que montou, né? Ele montou e. Enfim, já tá aí há quase 3 anos, né? Eu acho que é o seguinte, cara, o Flamengo ele evolui. O entendimento que o Rodrigo tem de que o Flamengo não tem que fazer algo que a torcida do Flamengo é acostumada e adora, mas que não funciona, que é apresentar um pacote todo ano de reforço e mudar o time inteiro. Ele coberto de razão, na minha opinião. Esse é um erro que o Flamengo faz frequentemente, porque o torcedor do Flamengo é movido a reforços. O Flamengo, se você chegar pro Flamengo e falar assim, tem Fla-Flu domingo e um reforço pra eu te contar, ele fala, não vou ver o jogo, me conta o reforço. Vai postar que reforço na cara do caralho. O pessoal é reforcista, né? Puta que eu se tu jogasse no Flamengo, eu falo, mas você tem que contratar o meia, porra. É verdade. É uma coisa exagerada. Você tem um elenco que fez um ano de 2017 que só na cabeça do flamenguista é ruim. Você chegar a 3 decisões, ganhar uma, perde 2, sendo uma delas invicta e nos pênaltis, e faz o Campeonato Brasileiro que te leva a Libertadores. Eu acho um absurdo você achar isso um ano ruim, porque se você achar um ano ruim, então você entende que em 90% da história do Flamengo, o Flamengo foi um time medíocre, ou muito abaixo de medíocre. Se você achar esse ano ruim, né, você pode achar um ano que não foi o que você esperava. Ok, vocês esperaram bastante desse time. Também. Teve a expectativa alta. Mas você não pode chamar um ano ruim. Não, você é protagonista em todos os campeonatos que você disputa. Seria fantástico se o Flamengo ganhasse as 2 finais que foi. Se foi na final de uma Sul-Americana, porque perdeu a Libertadores, aí tem um pouco da ferida aberta da Libertadores escorrendo o sangue no decorrer do ano, porque isso acabou influenciando todo o ano. Né? Todo ano se lembrava disso, todo jogo que você ia jogar se lembrava disso, toda a fase de eliminatória se lembrava disso. Então você teve esse peso no elenco, no time, no elenco, na comissão técnica, na diretoria, em tudo, nos próprios torcedores. Então você acaba no final achando que foi uma merda, quando eu acho que não foi uma merda. Eu acho que foi um ano melhor que 2017, como o 2016, como foram. O Flamengo tem melhorado ano a ano.
Mas ele foi decepcionante nesse ponto. A gente não ganhou numa final além do estadual, né? A gente foi a 2 finais importantes, grandes. Copa do Brasil é uma final grande. E não perdeu, inclusive, né? Na final. A gente empatou 2 jogos, perdeu no pênalti. Enfim, a final e a Supercopa foi até o final, tendo chance aqui e acabamos empatando aquele jogo, né? Há uma crescente, eu acho que não contratar um pacote é um progresso, significa que o Flamengo... Você mantenha a espinha, né? Você acredita no que você está fazendo, que se você contrata um pacote significa que você mesmo não acredita no que você está fazendo, aí você tem total razão de chegar e falar, o Rodrigo é uma merda e o presidente é uma merda, porque se eles mesmos duvidam do que fazem, né? Isso é que nem o técnico do Botafogo, deu 5 jogos e mandaram o cara embora. Então você não acreditava no que você estava fazendo. Pois é. Você mesmo não tinha certeza, então você está errado, realmente você fez errado. O que eu enxergo dessa filosofia de trabalho do Flamengo é que o Flamengo ele exagera um pouco na maneira empresarial de trabalhar. Eu acho que tem muita gente no Flamengo que não conhece futebol e conhece muito administração, né? E é onde que eu acho que é um negócio que é muito difícil de explicar para o torcedor, especialmente para o torcedor que é o dirigente que veio de fora do futebol. Contratar jogador de futebol não significa que você está resolvendo o problema. Significa sempre, em 100% dos casos, isso inclui o Messi, tá? Que você está achando que você está correndo risco de resolver o problema. Jogador de futebol é um ser humano. E como um ser humano, ele pode se machucar, brigar com a mulher, pegar a mãe na cama com o tio que ele não gosta, ele pode se meter com droga, ele pode ter um filho doente. Pode não gostar da cidade, pode não gostar dos jogadores, de companheiro dele. Mas se ele tiver o problema, ele não vai jogar. Verdade. Você pode fazer o que você quiser, ele não vai jogar. E você não tem como controlar todas essas variáveis. Tá? Eu já vi jogador titular de time campeão do mundo, durante o processo até chegar no Mundial, de repente ele sai do time misteriosamente, ninguém entende por quê. Meu irmão, o cara tava noivo e descobriu que a mulher era puta. Cara, como é que tu faz pro cara jogar bola? Tem cabeça. Não tem o que fazer, cara. Aí você vai falar, o diretor de futebol não contratou um jogador. Pô, mas caralho, como é que eu ia saber que o rapaz ia se meter com uma puta? Não tem como. Então, o nível de variáveis de uma contratação é muito injusto se jogar nas costas de um clube quando todo mundo concorda com a contratação quando ela é feita. E nenhum desses jogadores que o Flamengo contratou foram contestados. Todo mundo gostou. A torcida do Flamengo tanto gostou e comprou que ela considera o ano passado decepcionante. Porque ela achou que ela tinha um time para ser campeão. Então, se ela acha isso, ela acha a mesma coisa que a diretoria quando comprou. Que comprou certo. Perfeito. Ali, não deu aqui, não deu ali. Cara, ninguém pode ser responsabilizado pelo que o Everton Ribeiro tá jogando de bola. Ele tem que ser responsabilizado. Todas as condições estão sendo dadas para ele. Ninguém pode ser responsabilizado pelo Guerreiro ter se dopado, seja com intenção ou não. Né? O Guerreiro, você perdeu um centroavante caríssimo que você contava no seu elenco. Verdade. Entendeu? Você tem uma série de questões que, sai do teu controle. Né? A própria questão do Rueda sai do controle. Totalmente. Né? Essa é a hora que eu falo assim, às vezes é ruim a decisão da diretoria, do Rodrigo e tal. Sim, mas até que ponto é realmente na mão do... Pô, o Flamengo teve um caso de câncer ano passado, cara. Pois é. E você acha que o trabalho dele é bom nesses 3 anos, Gica? Você olhando pra trás, assim, ele chegou no meio de no final de 2014, se eu não me engano. Posso estar errado. Acho que foi no final de 2014 e tá aí até hoje, quase 3 anos de trabalho. 3-4, né? Ou 2-3, enfim. O que você pode dizer? Cara, eu acho um trabalho conflitante. Certo. Como é que eu vou colocar isso? Eu acho que conflita a ideia de futebol que talvez o Rodrigo tenha, é conflitante com a diretoria do clube, porque eu acho que a diretoria do Flamengo, quando a gente fala diretoria, eu tô falando do Bandeira, do Fred Luz e da ordem que vem de cima para baixo. Você, quando contrata um cara que nem o Rodrigo Caetano e monta o elenco, você não pode impor a ele o Muricy, por exemplo, como foi feito. Certo. Você tá dando ao cara que escolhe o caminho do futebol um treinador que não foi ele que trouxe. Certo. Você chega e fala, eu botei por quê? Porque o Fred Luz quer. Mas o Fred Luz, ele diz que não gosta de futebol, caralho. Pois é. Como é que impõe um treinador, entendeu? Então, esse tipo de relação, eu acho que o Flamengo ainda não achou. É a hora de falar assim, Fred, Bandeira, o que vocês fazem é muito legal aqui com as dívidas, com a gestão, mas daqui desse degrau para baixo tu não desce. Daqui pro campo fica outra pessoa, vocês não se metem. Mas se perder, você continua não se metendo, porque se perder, por mais que você seja responsabilizado, você não tem a menor condição de dar o palpite de como vai ser a solução. Porque você não entende desse assunto. Então, essa discrepância é muito grande. E eu digo isso, cara, como um cara que, para te dar um exemplo recente,
Ontem eu estive na CBF. E eu encontrei o Edu Gaspar, e aí a gente sentou, começou uma resenha lá, e tudo em off, nada gravado. Claro. Nada. Sentei e falei, porra, Edu, caralho, o Luan, porra. Tosa, na nossa cabeça é muito óbvio que o Luan tem que estar na seleção brasileira. Muito óbvio. Em 20 minutos de argumentação, eu saí de lá convencido de que eles sabem o que eles estão fazendo. Pois é. Porque o nível de detalhamento, o nível de conhecimento e de trabalho profundo com o futebol que os profissionais do futebol de fato têm, mas passa muito longe do que a gente acha no nosso Twitter. Do achismo, né? Pois Exatamente. O cara sabe o porquê que ele tá fazendo aquilo. Você pode até não concordar, mas ele tem um motivo. E a gente sempre parte do princípio que a gente é muito inteligente e esses caras são todos burros. É verdade. Eles não são burros, eles só estão tentando achar uma forma. Cara, é muito difícil, eu não preciso dizer isso pra você que você acompanha futebol desde que você nasceu. Claro. É muito difícil você comandar uma área de 101% humanas com uma gestão voltada para exatas, sendo que toda a administração do mundo é feito para exatas, para você gerir exatas. Verdade. Não é feito para você, não existe um curso para você gerenciar pessoas com 20 anos de idade que passaram fome até ontem e ficaram milionárias hoje. Essa porra não existe, cara. Você tem que gerir muitas variáveis ao mesmo tempo, né, cara? Exato. Você tem que fazer com que elas todas se equilibrem e andem juntos. Não é fácil. É difícil, cara. Olha, é um milagre esse menino não ter surtado. O Vinícius? Porra, esse menino não tinha porra nenhuma, o menino ganhou 150 mil. Ele não botou no bolso, mas ele passou a valer 150 mil. Mas ele ganhou uma boa porcentagem disso aí, se eu não me engano, 15%. Porra, esse menino ele tirou 2 gerações da família dele da miséria e botou numa miséria que eu digo que poderia acontecer, não que eu saiba. Sim. Não, acho que não, mas era... Mas assim, se a ficou rico, né? Ficou rico, milionário. Se a próxima geração dele nascesse na merda, ele já tinha tirado e os caras estavam ricos. Ele salvou 2, 3 gerações com o que ele ganhou. Entendeu? E aí, de repente, esse cara acorda no dia seguinte. Como é que você gerencia isso? Como é que você diz pro menino que é o melhor amigo dele, que cresceu com ele, ganhando os mesmos 2, 3 mil reais, que agora ele ganha 700 e esse menino continua ganhando 3? Como é que você não quebra essa relação? Como é que você não quebra esse vestiário? É muito difícil, cara. É muito difícil. O futebol é muito mais difícil do que parece. Então eu entendo algumas coisas e no Flamengo é 10 vezes pior, cara, porque é Flamengo. A pressão é muito forte, cara. Além de tudo isso, você tá falando. Espetacular, mas passo longe de considerar ruim. E acho que o Flamengo tá muito perto do título que ele quer ganhar. Olha aí, hein? Assim, pra mim o Flamengo já ganhou. Sim. Entendeu? Com essa gestão. Esse papo de, ainda não é verdade. A Copa do Brasil é um puta título. E quase ganhou o segundo, né? Exatamente, é um puta título. A Copa Americana eu não concordo, tá? Durante todo o torneio eu disse que eu achava isso. Agora, a Copa do Brasil é um puta torneio. Bom, você falou do Rodrigo já, você acha o trabalho dele bom e acha que porque muita gente quer que ele saia fora, sacou? Assim, eu tô te perguntando isso porque eu sei que você é amigo dele, conhece ele, conhece ele de perto. Eu leio muito isso. E acho que ele vai sair, tá? Acho que o Rodrigo não fica muito tempo no Flamengo, porque eu também, cara, acho que 3 anos de trabalho e tá desgastado, tá desgastado. A pessoa vai se desmotivando, né, cara? Quando você mira uma coisa, você alcança. Na hora que o título vier, dá aquele relaxada pra baixo, tipo, tá feito. Né? E eu acho que ele vem, cara. Eu não sei se ele vem brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, mas ele vem. Porque o Flamengo tá num... Tá ali. E a malandragem que eu senti a falta do Flamengo, que eu falava, até outro dia eu falava assim, o Flamengo é um time de menininha, porra, time de mocinha, minha filha pode ir lá escolher com quem ela vai casar que eu não ligo. Esse moleque é diferente. Né? Esse moleque é bandido. Bandido no sentido bom. Sim. Esse moleque é bandido. Se der nele, ele dá no cara. Pois é, não, o Paquetá também ontem, ele discutiu com o Diego. A gente tá falando até do jogo de ontem, tá aproveitando, entrando nesse espaço. Já falando então, entrando um pouco de estadual, eu acho que a gente nem precisa falar tanto, que tá muito longe do... Assim, eu acho que o Flamengo pode até perder, porque futebol, você sabe como é que é, né? Você tem um time muito melhor que o outro time num dia bom vai, ganha, enfim, ganha 2 jogos, ganha o campeonato, ok. Mas a gente vê distanciamento do Flamengo para os outros clubes do Rio, que o campeonato estadual eu acho que vira quase um segundo plano, vira um balão de ensaio para jogar as outras competições importantes do ano. Não sei se você vê dessa forma. Mas Libertadores, o Flamengo pegou um grupo duríssimo, para mim o grupo mais difícil, acho que mais difícil que o Cruzeiro, Racing, Vasco e... eu não lembro outro time que mas enfim... Eu acho que é desculpa, Laú, né? Laú, Cruzeiro, Vasco... Não, Cruzeiro, Vasco e Racing. Eu acho que diziam que esse é o grupo mais difícil. Eu acho que o Flamengo é mais difícil. Não acho não. Você não acha? Eu acho que Cruzeiro, Vasco, Racing e Laú são 4 times de alto nível. Do Flamengo não tem 4. Ontem já comecei a achar que não tem mais. Assim, porque isso que acontece. Você pega o River na primeira rodada, apesar de o River estar muito mal no ano,
jogou muito bem o jogo aqui, o Flamengo achou um pouco nervoso. Tem isso que eu ia falar, é pesado. É pesado. O Flamengo quase ganhou, né? No finalzinho tomou um gol e ontem fez talvez a melhor partida do ano pra mim. Vários jogadores jogaram muito, time super comprometido. E eu quero que você dê a sua análise, se você puder, sobre a partida de ontem. Vou te falar uma coisa que eu não deveria dizer aqui, mas quando a gente avalia que o River Plate faz do grupo do Flamengo um grupo mais pesado por causa da camisa, sim. Você concorda que o fato do Flamengo estar nesse grupo também diminui o grupo? Sim. Dentro da Libertadores, o Flamengo não tem essa... O Flamengo não causa... É insignificante, né? Assim, com todo respeito, eu falo isso... Não adianta a gente querer mentir que o flamenguista tá ouvindo. Não, né? Exatamente. Os caras assim, não, mas cara, a gente pagou mico 35 anos aí, cara. Exatamente. O Flamengo não é um nome que você causa chegou. O mais perto a gente chegou, depois foi, não, sem contar em 83, se eu não me engano foi 83, 82 que chegou a semifinal, porque ganhou o ano anterior e já entrava na fase semifinal, né? E 83, se eu não me engano, foi na semi também, eu não tô lembrado agora, mas acho que sim. Mas depois disso, em 2010, quarta de final. Antes disso, só pagando mico. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente é considerado pequeno na América do Sul, principalmente no Libertadores, sim. Eu não acho pequeno, tá? Mas pequeno que eu digo assim... Não, é óbvio que não, o tamanho do clube é gigante, mundialmente, isso aí não vou discutir. Eu entendi o que você Mas digo, pra Comebol, você tá junto com um monte de time que tem um título só, cara. Entendeu? Você tá junto com o Atlético Nacional, você tá junto com um monte de time que não tem muita título história. Que não é recente, né? O Flamengo chegou em 2010 nas quartas de final. Antes disso, o Flamengo chegou às quartas de final em 93 e 91. E só em 84 ele chegou na semifinal. Todas as outras vezes caiu na fase de grupo. Porra. Pois é. Não dá pra você botar um time dele e falar assim, esse grupo é uma pica porque tem o Flamengo e o River Plate. Não, tem o River Plate, que é outro time de extrema contestação na Libertadores. Sim. Porque ao contrário dos brasileiros, ele jogou 40 e ganhou 2 ou 3. Exato. Não é um time também que ele tem camisa pra caralho, assim como o Flamengo. Sim. Mas na Libertadores ele não é esse monstro. Então eu acho que o grupo do Flamengo, do Cruzeiro, que tem o Cruzeiro e o próprio Vasco, que talvez pra vocês não, enfim, mas o Vasco tem 2 conquistas sul-americanas. Pra mim não, com certeza que não. Claro que é a Copa União deles, né? Não sei se é Copa União, porque lá ninguém não tem nem lembra disso. Mas assim, o Vasco tem 2 conquistas sul-americanas, o Cruzeiro tem 2 conquistas sul-americanas, o Racing eu não me lembro quantas tem, mas é um time... Né? Não, e é pesado, o Racing tem pesado. Lautaro, tem um jogadorzinho lá que tá destruindo, amigo. Tal do Lautaro. Vendido por 100 milhões de reais. Vai jogar na Inter, se não me engano. Então. E a Laú é um time também que temos que respeitar. Não é um time campeão, porque é um time chileno e tal, mas é um time que temos que respeitar, né? Então, eu vejo mais forte, tá? Eu não acho que no grupo do Flamengo... Eu acho que pode ser o seguinte, pro Flamengo é mais difícil pelo histórico, etc, sim, do que talvez para esses. Aí eu posso concordar com você. Até porque se você pensar, esses times aí foram mais ou menos bem nos últimos anos da Libertadores. O River, se eu não me engano, foi campeão ano retrasado, se eu não me engano. Uhum. O Emelec chegou às quartas aí, se eu não me engano. O próprio Santa Fé foi semifinal, se não me engano, contra o Atlético em 2013. Agora, olha só, o River Plate é tricampeão da Libertadores. Pois é. Ele jogou 34 vezes na Libertadores. Não é bom. Porra, o São Paulo jogou 18 e chegou em 6 finais. Pois é. Tem os mesmos 3 títulos, cara, entendeu? Pois é. Não é esse negócio todo. Agora, se você já for lá pra cima, lá for pro Boca Juniors que tem 6... O Boca Juniors participou de menos Libertadores do que o River. Proporcionalmente tem mais peso. Participou de 27. Então, porra, o River não é essa piroca toda. E outro, o River, aí você fala assim, mas ele, por exemplo, o Boca chegou a 10 finais de Libertadores em 27. Porra, cara. É uma final a cada 2,7 Libertadores que ele disputa. O River Plate chegou a 5 em 37 Libertadores. O São Paulo, com 18, chegou a 6. Então as coisas, né, você tem que dar o Flamengo, cara, chegou uma vez. Verdade. Então, eu considero dessa maneira. Acho que faz sentido. Acho que faz sentido o que você tá falando. Acho que faz total sentido. Mas assim, voltando ao que eu falei. O América de Cali da Colômbia, por exemplo, chegou 4 finais, perdeu as 4. Pois é, o Vasco da Colômbia. eu dei pingando, deixei pra você bater. O Vasco da Colômbia. Mas assim... Mas, cara, você falou aí
do Flamengo, de repente, tá perto de ganhar algo. Porque assim, a gente bate na trave. É claro que assim, 2015 eu não vou dizer, mas 2016 o Flamengo começou a colher os frutos dessa gestão austera. Contratou o Guerreiro em 2015 já, e depois contrata o Diego em 2016, né? Contrata. Quem mais para 2016? Acho que jogou bem ontem, né, cara? Pra mim foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Jogou muito bem ontem. Pra mim, comandou o meio campo. Acho que ficou putinho com a não convocação. Tomara que seja, tomara que continue, porque jogou muito ontem. Assim, me lembrou o Diego da época do. Não vou dizer da época boa do Santos, porque era diferente, mas. Um cara. Pra mim, a melhor partida dele com a camisa do Flamengo ontem. Ontem ele fez. Só pela importância da partida, talvez. Tudo. Ele chamou o jogo pra ele, Rica. O cara marcou, deu passe, deu assistência, ocupou espaço. Tocou a bola rápido, o pessoal tava reclamando muito de tá segurando demais. Ele soltou a bola muito rápido. É um jogador que tem pela carreira dele o papel de coadjuvante, né? Ele é um coadjuvante. O Diego não é o craque. É o garçom, né? Seria o garçom. E aí foi dado pra ele no Flamengo essa condição de protagonista que ele não sabe ser. Sim. Ele tá tendo... Porque o Diego é um cara de carreira internacional, mas ele não é um cara campeão. Sim. O Diego é um cara que jogou num time pequeno da Alemanha. Quando foi pra Espanha, foi reserva de um time médio-grande. Ele foi pra Juventus, jogou bem na Juventus um bom tempo e depois caiu. Né? Exatamente. Mas assim, a carreira do Diego não é uma carreira de altíssimo nível como se coloca quando ele chegou no Flamengo. Ele é um grande jogador, mas esse peso nas costas dele, tipo, temos um novo Petkovic, não tem não. O Pet era um cara que podia até jogar menos do que o Diego, talvez, mas o Pet botava, deixa lá, é comigo, eu resolvo. O Diego não tem essa característica. Eu acho que ontem ele pareceu fazer isso. Eu não sei se vai. Eu acho que ontem o time todo parecia que queria dar uma resposta. Porque jogou muito mal a estreia e jogou alguns jogos mal. Jogou contra o Botafogo ainda meio dilacerado, tentando se arrumar com o Valentim lá, que eu acho que tá fazendo até um bom trabalho em pouco tempo. Conseguiu pegar um monte de cata-cata grande já e armar alguma coisa. Ganhou de 1-0, mas no jogo insosso toda a vida, errando muito. Jogou alguns jogos mal. Enfim, cara, e assim, a gente tava. Eu falar de mim que eu tava muito descrente, assim, sabe? Depois de. Principalmente não só por conta do Carpegiani, que eu achei que no início era interessante a forma como ele tava jogando, no 4-1-4-1, botando todos os meias para jogar, aquela variação, né? Revezamento, troca. E eu comecei a ver que com o jogo pesado os jogadores estavam cansando. E aí com 20, 25 minutos do segundo tempo a marcação começava a afrouxar, aí o Flamengo começava a sofrer muito. Ontem foi totalmente ao contrário disso. Ontem jogou no mesmo esquema. Eu achei que o próprio Everton Ribeiro, que é um cara que eu acho que ainda... A questão dele mais não é nem só a adequação vindo do mercado semi-profissional, que é o Abu Dhabi lá, sei lá onde é que ele tava lá, que treina 3 vezes na semana, joga de 20 em 20 dias, né? Aquela coisa toda lá que é meio umas férias prolongadas. Ele precisa de uma readequação, entendeu? De velocidade, tudo, que é um cara que tem bola pra caramba, mas eu acho que ele não tem mais a mesma explosão que ele tinha 4, 5 anos atrás, que ele saia driblando todo mundo e saia na cara do gol. Então eu acho que ele ali no canto, talvez se perca ele um pouco, eu acho. De repente jogando mais no meio, fazendo até pra função do Diego em determinados momentos, possa ser melhor, mas eu achei ele ontem bom também, por exemplo. Eu acho que o time todo não se ajudou muito, os jogadores, e não forçou a marcação. O Flamengo chegou aos 47 do segundo tempo com a mesma pegada, saindo rápido na velocidade, com a mesma pegada. E aí o Vinícius Júnior, né, amigo? Aí eu queria que você falasse um pouquinho, já falei o que, mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua percepção do jogo de ontem, né? O que você achou, assim? Você acha que esse time pode dar certo dessa forma? Você acha que a formação talvez não dê certo com os jogadores que tem? Como eu falei, na minha opinião era isso. Eu falei, cara, com esses jogadores daí tendo que forçar eles a marcação, que é uma coisa que nenhum deles está acostumado, você ocupa espaço no máximo. Você não tem o Diego marcando como volante, muito menos o Everton Ribeiro marcando como volante. E aí você tem o Paquetá tentando igual um louco, correndo de um lado para o outro, porque tem mais juventude, vai chegar e vai acabar dando carrinho na lateral, aquela coisa meio exagerada, né? E eu achei que não daria certo. Ontem deu certo. Quer dizer, deu na hora que entrou o Vinícius Júnior e depois virou o jogo. Mas assim, eu acho que o Flamengo jogou bem ontem o jogo todo. Tomou um gol, eu acho que num azar, porque a bola bate no Rodolfo e mata o Diego Alves. Mas o Flamengo dominou o jogo, teve chance de fazer gol várias vezes na cara do gol, o Dourado várias vezes. E jogando lá, que não é fácil, né? O Emelec, se não me engano, não perdia 16 jogos lá.
Ganhou 15 e empatou 1. Olha só, não é pouca coisa, né? Sim. Cara, eu acho que o Flamengo ontem ganhou o jogo lá nos lances individuais do Vinícius, mas o Flamengo merecia estar ganhando o jogo bem antes já. Sim. O Flamengo ontem teve algumas certezas, por exemplo, o Everton Ribeiro realmente tá começando a ser aquele jogador que você já olha e fala, pô, será que esse cara tava numa grande fase no Cruzeiro e ele é menos do que isso, ou será que ele tá em má fase no Flamengo? Porque, porra, não evolui, é um jogador comum, ele não é um jogador pelo status que ele tem. Né? Ontem, pela primeira vez, o Paquetá surtou, o Paquetá achou que era o Pelé, a primeira vez que ele se deslumbrou. Me incomodou muito, Rica, desculpa te cortar aí, mas assim, me incomodou muito em 3 lances que ele podia ter assistido o coleguinha, né, dar o passe pro companheiro, ele quis tentar um chute que você fala assim, não vai acertar nunca aí, meu amigo. Ontem ele acreditou. Sou o Pelé, né? Sou o Pelé. Ele entrou na Flá Twitter, tipo, eu sou novo, eu tenho que ir pra seleção. Pois é. Ele já atropelou, e é por isso que ele não tem que ir pra seleção ainda. Sim, claro. Exatamente, porque ele ainda não cometeu esses erros. Ele vai cometer, é natural que ele cometa. Não, eu acho que é até bom, e o que aconteceu ontem é bom pra ele mesmo, como você tá falando. Ele vai aprender, e alguém vai puxar a orelhinha dele. Puxar a orelha dele, meu irmão, vamos jogar pro time, você joga bola pra caramba, mas usa isso como artifício, não como finalidade, entendeu? Enfim. E também no final do jogo deve ter ficado numa situação de, eu tentei o jogo inteiro decidir sozinho, perdendo, pegou 2 bolas e resolveu sozinho. Ou seja, não é à toa que ele vale 150 milhões. Não é à toa que o nosso amigo Real Madrid veio aqui e trouxe esse papinho do torcedor fala assim, o bom é o Paquetá, o Vinícius Júnior não é tudo isso. Esse é papo de quem essas pessoas que acham que na vida você tem que ter um ou outro. Você, pra gostar do amarelo, você tem que odiar o azul. Você não tem condição de dizer, olha, os dois são muito bons. Não, sim. É o comentário mais sensato de todos, os dois são muito bons. É óbvio que o Vinícius Júnior é melhor que o Paquetá. Como o Neymar era melhor que o Ganso. Exato. O mundo do futebol, especialista em futebol, não pode reagir tão discrepantemente a 2 jogadores se um não tiver todos os indícios de ser muito melhor do que o outro. Claro. Não estamos falando de um jogador de 150 e um de 130. Nós estamos falando de um jogador que não tem proposta de ninguém, se tiver vai ser de 10, 15. E estamos falando de um cara de 150, que é a maior promessa do futebol mundial para os próximos anos. Sim. Então nós estamos falando de dois cenários diferentes, né? Ontem o Paquetá surtou, o Paquetá achou que ele ia resolver o jogo. Agora, o Flamengo ontem jogou uma partida de cara feia, devolvendo porrada, sem ficar... Porque tem duas maneiras de se jogar Libertadores, cara. Você toma um pontapé, rola no chão e perde o cartão, ou você devolve. O time que perde o cartão não é campeão da Libertadores. E ontem o Flamengo devolveu o pontapé. Assim... Eu odeio falar isso, cara, mas ontem a gente jogou, entre aspas, como homem, né? Assim, exatamente. Com todo. Sem nada. Pelo amor de Deus, cara. Eu sou um cara totalmente contra isso, você sabe muito bem disso. Não, mas você não tá falando de mas sim, não, digo, não jogou como molequinho, sabe? De ai, meu pezinho, caí aqui, dá uma amarela, ficar rolando no chão. Não, meu irmão. Você levantou. Fala como homem, já vai ter uma levantou. Quer dizer que é mulher. Pois é. Não, levantou. Botou a mão na cara do jogador, deu tapa na cara do jogador na hora da briga, cai também. O Jonas foi lá, deu um pisão no cara, deu uma cotovelada. Meu irmão, jogo Libertadores. E quando você vê um comentarista de televisão de qualquer emissora, talvez alguém tenha dito isso ontem, eu não tô nem mandando em direta porque eu não vi ninguém, mas esse é um comentário comum. Não pode entrar na pilha deles, não pode jogar o jogo deles, não pode não sei o que, tem que jogar. Tem que jogar o jogo deles melhor que eles. E não jogar o jogo deles. Porque o jogo proposto na Libertadores, inclusive pela arbitragem e a Conmebol, é o jogo deles. E ontem teve um roubo, que aquilo não tem outro nome pra aquele, cara. E eu vou te falar, Rica, eu lembro do Twitter teu, antes do jogo Flamengo e River, você falando assim, juiz trocado, time argentino, Conmebol, não deu outra. Teve um pênalti claríssimo, mão na bola, não deu, gol dos caras impedido, não deu, deixou o gol rolar. Então assim, ontem foi a mesma coisa, ontem o cara deu um saque, o cara meteu a mão no Vasco. Exatamente. É assim há então, 40 anos e ninguém fala nada. Porque eles odeiam o Brasil, cara. Isso aí é certo, A gente não fala a língua dos caras, a gente faz dinheiro. Exatamente. É o imperialista, né? A gente é os Estados Unidos da América do Sul. É isso aí. E é o que eu sempre falo, por exemplo, o que o Grêmio fez ano passado? O Grêmio, as pessoas não lembram porque o Grêmio ganhou. Mas aos 47 do segundo tempo, o Grêmio foi operado na arena, na final. O cara fez um dos pênaltis mais escandalosos da Libertadores e o juiz da cara dele não deu. Encerrou o jogo e não deu. O que o Grêmio fez? O Grêmio ficou puto. Falou, se eu faço 2-0 é que eu sou campeão. Sim. O Grêmio mandou o presidente lá, com uma equipe. O presidente foi lá na sexta-feira, colou na Conmebol,
nos caras da arbitragem e falou assim, até quarta-feira, não há nenhuma atividade entre Lanús e o trio de arbitragem, ou o Conmebol que eu não participe junto. Você viu a arbitragem da final? Pois é. Não teve um lateral contestado. Então, assim, a gente tem que, como o Brasil, e não é Flamengo contra Vasco, é junto, falar, ó, vamos pressionar também, porque o jogo dos caras é sujo contra nós. Sim. É pesado, cara, é cara de pau, os critérios são... Cara, todo time brasileiro, todo time grande brasileiro tem uma história pra contar de uma eliminação absurda na arbitragem da Libertadores. Sim. Todos. Não é possível isso. É verdade. Não, o Flamengo, enfim... 2007. Pois é. Escandaloso. Defensa, aquele pênalti, enfim. Entendeu? É um absurdo. E vai acontecer na Argentina. Vai acontecer aqui contra o Emelec. Não, ainda mais se tiverem precisando de resultado, que é pior ainda. Então, ontem o Flamengo ganhou o jogo, cara, no imponderável, que é onde o juiz não tem o que fazer. É o moleque que entra no final e acaba com a porra toda. É igual. Você lembra daquele papo do Edilson que teve o jogo do Figueirense contra algum tempo, que ele falou assim, pô, eu não consegui fazer nada porque o Edmundo acabou com o jogo. É mais ou menos isso. O Vinícius Júnior chegou lá e acabou com o jogo. Falou, aqui não, ganhamos o jogo, tu não vai dar pra fazer nada. É uma realidade, o futebol brasileiro ele é roubado. Eu não sei se melhorou muito de lá pra cá, não acredito muito não. Então assim, é difícil, cara, eu acho que é difícil. Os clubes brasileiros, eles têm que... E aí, cara, eu volto a falar, hoje o Eduardo desceu da viagem, voltando do Equador, falou assim, não, a gente vai fazer vamos estudar o que a gente vai fazer. Não, meu irmão, não é estudar, vai lá, fazer igual o Grêmio fez. Negão, olha só, próximo jogo quem é? Santa Fé aqui, é o seguinte... Não tem papo nenhum. É a mesma coisa que você falou. Vai pressionar os caras, bicho. Vai lá, meu irmão, olha só. Eu quero um negócio direito. Você vai fazer direito? Você vai fazer direito? Então eu quero um negócio direito. Vamos fazer direito. Entendeu? E é isso. Sabe? Tem que ter força, cara. A gente não tem força. Não tem força política na Conmebol. Exatamente. Não tem que aprender a ter. E por isso que eu gostei do que o Flamengo fez ontem. Porque quando você não tem a força política, e aí, meu irmão, você tem que entrar em campo, olhar pra cara do juiz e falar, meu irmão, você pode até tentar. Mas vai ser foda se me roubar aqui. Pois é. E aí, dizer pro Emelec, cara, a torcida do Emelec quase dentro do campo, cara. Legal o estádio, né? Uma pressão fodida. Pois é. Eu não sei nem se o torcedor sul-americano tem educação pra jogar uma Libertadores num estádio daquele sem alambrado. Pois é. Eu teve um momento do jogo que eu tive medo ontem. Parecia a ilha, só que maior, né? A ilha não tem também. Lá no campo ele pula, pode, na ilha também pode, cara. Na Caralho, brother, né? Pois é bizarro, mas... irmão. Só que no final do jogo a gente viu com as imagens... Os caras jogaram o óculos lá no Dourado. Não, mas você vê que com as imagens no final... Mas eu acho que eles jogaram o óculos no Dourado pra ajudar ele, porque ele não tava explicando muito. As imagens do final do jogo do torcedor foi legal, lá, né? Tirando foto com o cara, mostra o nível de animosidade desse torcedor. É diferente. O equatoriano é diferente. Eles talvez não sejam tão quanto argentino, uruguaio, brasileiro. É diferente. Eu acho que a vibe é diferente mesmo. Pareceu. Eu, por exemplo, não me lembro de ter visto algum time fuder o meu no estádio, numa Libertadores, e a torcida pedir pra tirar foto com o adversário. Pois é. Não, pra tu ver que o Vinícius Júnior já tá conhecido até lá, né, bicho? Claro. Não tá fácil. Transação dessa. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, cara. A gente falando aqui de Libertadores. Tu acha que esse time do Flamengo tem chance de... Cara, eu não vou nem falar de ganhar Libertadores, porque... te ganhou uma vez. Não, mas digo assim, de passar da fase de grupo. Porque por que eu tô te falando isso? Olha o meu desespero. O Flamengo não passa da fase de grupos desde 2011, não, 2010. 2012 não passou, ficou, né, se eu não me engano, ficou lá esperando lá, né? O Flamengo tem condição de ser campeão, cara. Pô, tomara, o Flamengo tem cara. Time pra isso. Não significa que ele vai ser. Significa que ele tem um time hoje que você não pode olhar pro time do Flamengo e falar, esse time não pode disputar. Claro que pode disputar. Por que não pode? Tu acha que o jogo de ontem mostrou isso? Tu acha que o jogo de ontem mostrou isso? Tu acha que mais do que simplesmente ter um elenco de nomes e da forma que jogou? Acho que o jogo ontem, tu consegue entender que ele é um jogo emblemático em vários aspectos? Consigo. Ele disse o time do Flamengo tentou mostrar uma resposta e se ele perde, a resposta está invalidada. Ele ganhou, então ficou validada a resposta que eles deram, funcionou o tanto que eles correram. E isso vai dar um respaldo pro elenco. Tipo, ó, nós fizemos e deu certo. E agora eles vão e a torcida vai abraçar mais. Enfim, é isso. É que assim. Quando abraça é foda. O que eu pensei aqui? Por que eu digo que é emblemático? Primeiro que pra dar confiança pro time, porque ainda tava meio sem confiança no próprio esquema, no técnico, aquela coisa toda. No técnico entender que, acho que dá pra fazer. Na torcida, que é a questão da confiança no time também, que tava meio assim, ainda não jogou bem, ontem jogou bem. E principalmente aí, eu vou te falar, do Vinícius Júnior.
E aí é o texto que eu quero entrar, que é o texto que você escreveu hoje, do Nasceu, que eu, mais uma vez, eu não quero pagar pau, que é uma gíria paulista, mas não quero pagar pau você mais uma vez, mas mais uma vez um texto primoroso, e a sensação, pra mim, foi exatamente o que você escreveu. Assim, ali nasceu o cara, sabe? Tipo, agora eu estou aqui, sabe? Eu sou eu aqui. E ontem ele decidiu um jogo, era 17 anos, que era grande promessa do futebol mundial, uma das grandes promessas do futebol mundial, contratado por 160 milhões de reais pelo Real Madrid antes de ser profissional, antes de completar 18 anos, né, 16 anos. Ontem ele efetivamente fez a diferença. Ele entrou em 15 minutos, 10 minutos, virou o jogo de uma forma brilhante. Eu acho que para ele também, para ele, pro time, pro Flamengo, pro técnico, que ele entender que, cara, eu posso fazer isso, sabe? Não é uma coisa do cara assim, é uma promessa. Ele ali tá começando, virou a chave da promessa pra realidade. Não sei se o Flamengo ganhou um reforço ontem, né, cara? Pois ganhou o Vinícius Júnior, porque até agora ele era ainda um jogador era um jogador e tal. Que oscilava muito, que fazia boas jogadas e outras faziam jogadas mais ou menos. Mas, cara, é uma coisa que eu insisto, que eu nem entrei nesses detalhes muito, porque como eu escrevi uma crônica e não exatamente uma análise, sim. não entrei muito nisso, mas até gostaria. Em relação ao elogio à crônica, obrigado, mas foi uma das crônicas mais fáceis da vida, né? Porque, porra, ele tava mesmo ali, desenhou. Né? Tava ali, né? Ele desenhou pra mim aquilo pra ali. Mim foi quando ele entrou e fez, eu falei, porra, nasceu. Não, é perfeito. Quando eu li, eu falei, é isso. Mas assim, esse menino, ele tem uma característica muito importante pra quem quer jogar no Flamengo e pra quem quer ser protagonista, e esse menino tem tudo pra ser na vida, que é o seguinte: ele no primeiro jogo dele com a camisa do Flamengo, depois de vendido, ele entrou em campo, arrumou o escanteio, virou pra torcida na ilha e mandou a torcida empurrar. Depois no Maracanã fez a mesma coisa. Aí ele vai e faz o gol contra o Botafogo e mete o chororô nos caras e foda-se. E no jogo de ontem resolve a porra do jogo, vai pra dentro dos caras. Quando ele erra o primeiro chute, ele tenta jogar, porque depois de errar o primeiro chute, ele podia não tentar jogar. Exatamente. Não, ainda mais, vamos lá, jogo de Libertadores na casa dos caras, casa lotada, perdendo o jogo. Ele tentou, ele fez o gol e virou na maior, não saiu chorando, surtando, jogando no chão, não, saiu comemorando, falando, tô aqui, calma aí que eu tô aqui, imitando o Cristiano Ronaldo, metendo marra. Ou seja, o moleque é a cara do Flamengo, cara. O moleque é sangue ruim, cara. O moleque é sangue ruim, cara. Deixa esse moleque ali, que esse moleque vai dar trabalho. Esse cara, esse filho da puta, não pode dar uma Libertadores pra vocês antes de ir embora. E quando eu tô falando filho da puta, moleque, eu tô falando como fã. Não tô falando. Não, total. Relativamente, eu sou fã desse moleque. Não. Mas esse filho da puta ainda é capaz de arrumar uma porra de um título e sair daqui ainda coroado. Porque esse moleque, ele é muito acima da média no perfil. Além da bola que ele joga, esse moleque, ele é marrento, cara. Ele aguenta a porrada, bicho. Ele aguenta o tranco, cara. Ele parte pra cima sem medo, né? Aquela coisa, o cara dá uma porrada nele pra dar aquela diminuída, ele não tem essa, vambora. O ombrinho dele não pesa com a camisa, cara. Impressionante. Ele dá a camisa do Flamengo dele, ele joga. Tu dá da seleção pra ele resolve a porra do jogo da Sub-20. Ele aguenta, cara. O moleque gosta do... Ele gosta do negócio. É que nem o Neymar, cara. O Neymar, eu quero que tu fale assim, ó, Neymar, vai decidir a Libertadores pelo Santos, gol do título. Vai decidir a Champions League, gol do título. Vai decidir a Olimpíada, último pênalti, gol do título. Ele gosta, cara. Ele gosta de fazer de ser o desafiado. Isso é do caralho pra jogar no Flamengo. Tem uma característica realmente, pra mim, que faz total diferença entre o cara bom e o cara excelente que vai mudar a história, né? Eu vejo isso também, eu acho sensacional. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, voltando ao Vinícius Júnior, tu acha que ele merece ser titular desse time já, ou tu acha que realmente é melhor ainda ele entrando no segundo tempo? Ou você acha que de repente já devia começar ele o próximo jogo, já, sei lá, Libertadores, já bota o garoto já titular, tira o Everton Ribeiro? Porque o Everton Ribeiro tem uma diferença dele, que eu vejo dele pro Everton Ribeiro, é que o Everton Ribeiro tem um senso melhor de marcação, ajuda um pouco mais, aquela coisa toda. Você viu menina mais correria, né, e tal, até por causa do corpo. E eu acho que o Carpegiani usa ele pra abrir o jogo, né? Eu acho que ainda não, eu acho que tá perto de acontecer, mas ainda não, e acho que é muito importante usar o que o Everton Ribeiro fez ontem a favor do Flamengo em relação ao o Vinícius ontem, a favor do Flamengo com o Everton, que é assim, é chamar o moleque, acho que o Carpegiani vai chegar e falar, Everton, vem cá, olha só, ou você joga ou você vai me fuder. Porque é isso, eu tenho agora uma bomba nas costas que é esse menino voando, ele tá te atropelando e eu vou trocar. Então, ou você joga, ou você vai perder a posição. Agora eu tô jogando limpo contigo, eu não vou fazer joguinho. Claro. Entendeu? Mas isso tem que ficar claro pro Everton Ribeiro. E eu acho mais emblemático para um jogador você dizer para ele, você vai perder a posição, do que dizer perdeu. Porque quando você diz vai perder, ele pode ter uma reação. E ainda pode ser que essa reação aconteça. Chegar, Everton, você vai perder. O Paquetá já entrou aqui, não estava nos planos.
o moleque vai entrar ali, não tá. Você vai rodar. Uhum. E você vai enfiar no custo seus 15 milhões aí, porque você não vai vender. Eu não vendo mais você nem por 10, meu parceiro. Daqui pra frente, você tem 29 anos, eu vou vender você por 7. Exato. Entendeu? Então, é agora, meu chapa. Então eu acho que o Flamengo tem. O Carpegiani tem a barganha ainda de usar essa partida do Vinícius Júnior, não só de saber que tem o Vinícius Júnior na mão, como de dar uma no Everton. Falar, ó, é agora, irmão. Não, eu acho que o Everton Ribeiro pode jogar até melhor no meio, centralizado por dentro, do que jogar como ele tem jogado. Eu acho que faz melhor. Mas enfim, aí seria reserva do Diego, por exemplo. Numa eventual situação, ou jogar com os dois juntos. Jogar ali aberto. Não, acho que Não, aí tem que mudar o esquema, não acho que ele vai fazer. Mas enfim, eu acho que é por aí. Flamengo! E, cara, te agradeço demais por ter participado, assim. Minha menina dos olhos hoje, claro, junto a Tosa Camas, eu adoro rádio, sempre gostei de rádio. E o podcast hoje é a minha menina dos olhos. A gente já é o 4º programa, a gente fez 15 dias atrás com o Vitor Sérgio do Esporte Interativo, foi muito legal também. E hoje tá me coroando aí com a tua participação. Obrigado de coração, meu irmão, valeu mesmo. Obrigado você, obrigado pelo convite, sucesso sempre, você é um cara que eu adoro, toda vez que você precisar, estamos aqui à disposição. Abraço pra torcida do Mengão, obrigado pela moral que vocês me dão sempre, que derrubaram meu blog ontem de noite, a torcida do Flamengo é foda. Pô, o que derrubou não foi a gente, foi o teu texto que foi foda pra caralho. Não tem outra, desculpa, perdão do palavrão, mas não tem outro. O texto foi, quem não leu ainda, aliás, você que ainda não conhece, acho difícil não conhecer que tá ouvindo a gente, mas fatalmente vai ter um ou outro que ainda não conhece, www.ricaperrone.com.br. Vale a pena, os textos dele, não só do Flamengo, tem texto de vários outros clubes e vários outros assuntos, mas principalmente futebol. O texto dele de Flamengo é o melhor texto disparado de todos, não conheço nenhum que faça melhor. Então é isso, galera, Rica Perrone, papo sensacional, podcast número 4 do blog do Flamengo no futebolzinho.com. Você que não conhece futebolzinho.com, vai lá, ó, futebolzinho.com, entra lá. Cara, é tipo um Orkut, só que as comunidades são os clubes, é bem legal. A gente tem vários torcedores de vários clubes, tem a nossa comunidade do Flamengo, que esse é o podcast da comunidade. Então tem lá uma galera discutindo sobre todos os assuntos relacionados ao Flamengo que você pode imaginar. Eu tô lá, inclusive. Então você que ainda não conhece, dá uma passada lá, vale muito a pena. Beleza? Então daqui a 15 dias a gente vai ter um próximo episódio. Eu ainda não posso dizer quem é, também é uma pessoa especial, tanto quanto meu irmão Rica aí. E, cara, até 15 dias. Um abração, gente. Até mais.